Epílogo do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. A harmonia entre Antigo e Novo Testamentos e seu impacto sobre minha espiritualidade. Durante minha infância e adolescência, sempre fui ávido por descobrir o mundo. Eu acreditava que a melhor forma de fazê-lo era por meio da leitura. Por isso, devorava livros, dentre os quais diversos com temas cristãos. Quando tratavam da biografia de Jesus Cristo, essas obras que li pretendiam enfatizar certos aspectos de sua figura. Nessas abordagens, Jesus era tido como um grande mestre, psicólogo, líder, administrador, dentre outros adjetivos. Paralelamente, sendo cristão desde a tenra infância, eu li a Bíblia rotineiramente. Entretanto, minhas leituras bíblicas eram superficiais. Ainda que eu tivesse lido os diversos textos da Bíblia algumas vezes, não os situava em seu contexto. Antes, tentava trazê-los diretamente para meu dia a dia. Como consequência dessa postura, as escrituras eram-me desconexas como uma espécie de loja de bugigangas religiosas, como bem definiram Craig Bartholomew e Michael Gorin, com um cesto de histórias e antigas doutrinas aqui, uma prateleira cheia de histórias piedosas ali, permeadas por parábolas de instrução moral, mensagens de inspiração ou devocionais, promessas confortadoras e lições para a vida cotidiana acolá. Esse tipo de abordagem fez com que eu deixasse de ler a Bíblia como uma história do caminho empreendido pelo próprio Deus em direção ao ser humano através de Jesus Cristo. A visão simplista das obras literárias com as quais tive contato e minha postura viciada de leitura da Bíblia fizeram com que o Jesus representado em minha mente constituísse, na verdade, um mosaico mal feito do que me tinham dito a seu respeito ou daquilo que eu pensava conhecer sobre ele. Como Chesterton, percebi que a concepção que eu detinha do Evangelho era uma obra de seleção artificial, na qual Cristos menores tinham sido esculpidos a partir de um Jesus multifacetado, ao invés de serem unidos por um elemento central. Pude constatar isso drasticamente durante a leitura das narrativas sinóticas do Evangelho. Revendo as bases da verdadeira história de Jesus Cristo e, portanto, de minha própria fé, recorri ao expediente de posicionar-me como observador externo, livre dos vícios e anacronismos dos quais lançamos mão para ler textos com cujo conteúdo há muito nos habituamos. Saltou-me aos olhos, então, que o elemento central que une as diferentes narrativas do Evangelho é sua relação com o Antigo Testamento. Há não apenas uma harmonia entre os livros escritos antes da vinda de Jesus Cristo, com sua vida e obra, mas uma convergência inexorável de seu conteúdo naquilo que ele representa. Por isso, não podemos ler o Evangelho com nossos olhos ocidentais pós-modernos. Devemos fazê-lo entendendo o que o texto quis dizer aos primeiros leitores na etapa da exegese, tarefa na qual olhar para o Antigo Testamento é fundamental. Somente depois disso é que poderemos extrair do texto uma lição que nos sirva para os dias atuais, na etapa da hermenêutica, e por fim saberemos com quem de fato nutrimos um relacionamento pessoal, na etapa da leitura devocional. Encarar as narrativas do Evangelho à luz do Antigo Testamento permitirá depreender que Jesus Cristo não é apenas um grande ser iluminado, um profeta, um mestre da moral ou um visionário social. Jesus Cristo é o Deus encarnado que entra na história humana como homem judeu, descendente de Davi, nascido mediante concepção virginal na cidade de Belém, cuja infância e adolescência transcorreram na desprezada cidade de Nazaré, tendo realizado sinais miraculosos que já estavam prometidos desde a antiguidade, demonstrando seu poder sobre os demônios e autoridade para perdoar pecados. Jesus cumpriu a lei mosaica à risca, servindo como oferta perfeita pelos pecados de todos aqueles que nele creem. Ele reuniu em si as prescrições cerimoniais ao mesmo tempo em que as aboliu, pois sua morte foi o sacrifício definitivo, constituindo a expressão mais horrenda e sublime de como o amor e a justiça de Deus podem ser cabalmente executados. Com sua vida, Jesus confrontou religiosos e acolheu pecadores em graça, levando a sua transformação pela verdade. Com sua morte seguida de ressurreição, ele provou que de fato era quem disse ser, proporcionando-nos a reconexão com Deus por meio da fé nele, e somente por este caminho. A crença em Jesus é a garantia de que serei ressuscitado para a vida eterna com Deus, se minha fé realmente estiver refletida num viver coerente e perseverante. Por tudo isso, sigo o exemplo do Mestre por meio da obediência. Ora vivo bem, ora sofro, porém enxergo em todas essas coisas um propósito eterno de redenção do universo que ocorrerá em sua segunda vinda, quando então as imperfeições desta terra serão corrigidas e habitarei no mundo de paz, igualdade e justiça, tendo o próprio Deus como governante. Até que tudo isso ocorra, tenho a urgente missão de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se você, caro leitor, já for cristão de longa data, faça como eu.
Debruce-se sobre as Escrituras para extrair delas a mais pura biografia de Jesus Cristo. A experiência de estabelecer uma cronologia dos relatos a seu respeito e em 3 versões concomitantes das mesmas histórias certamente será fundamental para isso. Quanto mais coerente com as narrativas do Evangelho for sua concepção a respeito de Jesus, mais você o conhecerá de fato. E conhecendo-o, coloque em prática tudo o que aprendeu dele, sem relativizações ou atenuações, vivendo o cristianismo como seu fundador preconizou. Mas se você, leitor, ainda não se professa cristão, espero que este guia devocional tenha aberto seus olhos, a fim de que você veja quem Jesus Cristo realmente é. Anseio que este livro seja diametralmente oposto a todas as baboseiras gospel com que você já se deparou na televisão ou nas redes sociais. Que a partir disso você faça um balanço realista e sincero de sua vida. Ore a Deus pedindo que ilumine seus pensamentos, a fim de que você enxergue a verdade que existe somente em Jesus. Entregue a Ele sua existência. Caminhe com Ele através de uma vida devocional e em comunidade, procurando uma igreja fiel aos princípios cristãos. Um abraço fraterno. Felipe Martins de Oliveira.